Olá, eu vou falar sobre aplicações de equações diferenciais no GeoGebra, né? Essa aula que eu vou gravar agora para vocês, ela tem um apelo geométrico, né? Eu vou falar das equações diferenciais homogêneas, né? E depois a gente vai visualizar isso no GeoGebra para ver uma certa característica dessa equação, das soluções dessa equação. Para isso a gente vai usar um comando no GeoGebra que é o campo de direções, como foi feito no vídeo anterior, né? A gente vai colher uma continuação do vídeo anterior, certo? Bom, equações diferenciais homogêneas, uma análise qualitativa com os do GeoGebra. Meu nome é Eduardo, e eu sou o professor Eduardo, e eu vou dar essa aula hoje para vocês. Bom, antes disso eu vou relembrar aqui sobre a função homogênea, né, porque é uma função homogênea. A função homogênea simplesmente é uma função que tem uma propriedade interessante, que é uma propriedade que, se vocês colocar um escalar multiplicando aqui o termo que está no argumento da função, ele sai, né, elevado a n, que denuncia o grau da homogeneidade da função. Então a gente diz que essa função tem essa propriedade dessa maneira aqui, é uma função homogênea de grau n, né? Ela pode ser uma função de duas variáveis também, né? Homogênea nas duas entradas aqui do argumento. Então, mesma coisa acontece. Essa característica é importante porque nós conseguimos transformar uma função racional, né, uma função q de xy, onde o numerador é g, é uma função homogênea, e o denominador f também é uma função homogênea. Nós podemos facilmente reescrever essa função, usando essa suposição de homogeneidade, como uma função de uma variável só, né? A gente pode ver que a gente chega de uma função de uma variável só, y sobre x, que a gente pode renomear como v, né? Então a gente vê que a função ela pode ser vista como uma função de uma única variável, justamente por causa da propriedade de homogeneidade das funções g e f, certo? Vamos refazer um pouco essa conta aqui, né? Então veja só, vamos tomar uma função racional x e y, r de xy, né? Onde o numerador g vamos supor que é uma função homogênea e f também é uma função homogênea, certo? Bom, a gente vê que g, tendo essa propriedade, a gente pode olhar dessa maneira aqui, reescrever assim. Se fosse 1, não mudei nada, né? Multiplicando aqui cada entrada aqui, né? Bom, ainda continua não mudando nada, tá? Vamos olhar isso aqui como x sobre x. Esse 1 aqui eu posso escrever isso como x dividido por x, que é 1, certo? Então, usando agora o fato dela ser homogênea, e o grau n, né? Então, ele pode ser escrito dessa maneira, certo? Bom, por isso que a gente pode transformar essa equação na única variável. Por quê? Porque esse x aqui elevado a n, se a f e a g tiver o mesmo grau de homogeneidade, ele vai aparecer em cima e embaixo, ele vai cortar, né? De maneira que você vai poder ficar só com essa expressão aqui, ó. E aí você pode olhar isso aqui como uma única variável, né? Sendo que v vai ser igual a y sobre x, ou, escrever melhor aqui, ou melhor, y x vezes v, certo? Bom, então, quando essa função tem essa característica, a gente pode colocar um nome, né, na equação diferencial. Veja, aqui eu tenho 3 EDOs, né, e eu tenho que verificar se elas são homogêneas ou não, né?
Então vai depender o quê? Vai depender das funções que estão do lado, a expressão que está do lado direito da equação, elas serem homogêneas ou não. Se elas forem homogêneas, então a gente vai falar que a gente tem um EDO homogêneo, certo? E se elas não forem, então a gente não tem. E aí, qual que é o ganho que a gente tem com essa função homogênea? O ganho é que a gente vai poder fazer uma mudança de variável, que a gente vai poder separar essas variáveis. Porque, por exemplo, se eu quisesse usar a separação de variável aqui para resolver essa equação, não é possível, porque elas estão bem misturadas aqui. Então, de maneira que não vai ser possível separar as variáveis aqui. Aqui também não, nem aqui, certo? Mas nós podemos fazer uma mudança para poder fazer essa aplicação. Então vamos lá. O item A, a função é dy dx igual x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. Então a gente vê que é possível a gente dividir cada fator dessa soma aqui em cima por x ao quadrado. Então a gente vai ter o quê? 1, né? Mais y sobre x mais y ao quadrado x ao quadrado, certo? Bom, então essa expressão do lado direito aqui é uma expressão que a gente pode falar que é aquela função homogênea, porque a gente pode renomear essa variável aqui, né? Y sobre x dessa maneira. Aí você pode dizer, professor, mas tem um problema, então agora eu fiquei com 3 variáveis na equação diferencial. Não, porque você pode trocar aqui também, né? A gente pode trocar porque y, lembrando que a gente fez essa mudança aqui, ó, y é igual a xv, né? Então derivar y em relação a x é a mesma coisa que derivar esse produto aqui em relação a x, certo? E aí a gente pode usar a regra do produto aqui. Então fica a derivada da primeira, que é a derivada de x em relação a x, que é 1, vezes o segundo, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo, né? Então observe que a gente pode trocar a derivada de y em relação a x por essa soma aqui, né? Então a gente pode voltar na equação e escrever assim: v mais x dv dx igual esse outro lado aqui, 1 mais v mais v quadrado, né? Ó, corta aqui, vamos fazer essa, escrever assim essa equação, escrever dessa maneira aqui, certo? Então observe que agora a gente tem uma equação nova, né? uma visualização nova da mesma equação, que é equivalente àquela outra primeira, né? Só que aqui aparece a variável v e a variável x ela permaneceu. Só que esta equação aqui ela tem uma vantagem em relação à outra. A gente pode separar as variáveis, né? Separar as variáveis e aí resolver pelo método simples, que é integrar dos dois lados, certo? Então esse é o ganho, né, que a gente vai ter quando a gente faz essa mudança de variável usando o fato da função do lado direito ser uma função homogênea. E aí vamos olhar as outras. Tem o item B, né, que é o caso de uma função que ela não é homogênea. Vamos ver por quê. Olha só. Se eu for fazer a mesma coisa aqui, então o que acontece? Desse lado aqui fica 3
meios e x, y. Bem, deu certo aqui. Ó, apareceu aqui um v menos 1, né, aqui. Porque v a gente está chamando de y sobre x. Então aqui é para ser x sobre y, é como se fosse v menos 1, certo? Que daria certo também. Só que esse termo aqui dá problema. Por quê? Porque quando a gente vai dividir, olha o que acontece. Cadê? Então não tem como você sumir, você aparecer um v aqui desse lado aqui. Ou seja, sumir esse y aqui. Certo? Então, essa aqui é um exemplo de equação que não é homogênea e, portanto, para se resolver ela, vamos ter que resolver, e também não dá para separar as variáveis, né? Vai ter que resolver por um outro método. A equação que aparece no item C, idem, também não é. Ó. 8 mais x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado, né? Então, quem atrapalha é esse termo aqui, ó, né? Os outros tudo bem, ó, os outros dá 1 mais y sobre x ao quadrado. Essa parte aqui tudo bem, mas essa daqui, ó, atrapalhou. De modo que ela não vai ser homogênea, então, em vez de resolver ela, vai ter que usar um método diferente. Certo? Então a gente vê que o ganho da equação ser homogênea é bastante grande. Veja, aqui tem um problema, né? Um probleminha aqui, dar uma equação, verificar se ela é homogênea e encontrar a solução, tá certo? Então vamos fazer esse exercício aqui também. Então eu tenho a seguinte equação. A gente vai verificar se ela é homogênea e ela vai ser, né? Aqui, olha só. Vou botar o x em evidência, homogênea de grau 1 ainda, né? Eu posso dizer que ela é de grau 1, porque eu coloco o x em evidência dessa maneira. E aí você corta o x, chama y sobre x de v, então fica assim. Não? Esse lado aqui, ó, eu posso reescrever, lembrando, né, dos cálculos anteriores, que eu posso escrever ele assim. Então esse v aqui some. E a equação diferencial se torna, ou a gente reescreve, né, ela assim. É uma equação agora que é possível separar as variáveis, certo? Veja bem, v menos 1 pode passar multiplicando aqui, v menos 4 passa dividindo aqui. dv. Esse dx eu passo para lá. Esqueci aqui do sobre x. E agora eu posso integrar dos dois lados para se resolver. Tá? Aqui a gente faz uma mudança de variável para resolver essa equação, essa integral aqui, e a outra é uma integral imediata, né? ln de x. Bom, eu já resolvi essa integral aqui, eu só vou colocar aqui o resultado
porque a solução ela vai ser colocada de uma maneira implícita, né? Ela vai aparecer implícita na equação, certo? E que equação é essa? Ela vai aparecer implícita aqui. Né? Você resolve facilmente, vou dar uns cálculos a mais aí e você chegar nessa equação aqui com módulo, né? Mas é uma equação que a gente pode olhar ela assim, mudando de termo, né? Mudando o termo de membro, assim. Então essa aqui, ó, ela tem a solução V, né? V de x igual a alguma coisa, então ela tem a solução implícita, lógico. Lembrando que V é y sobre x, então rigorosamente a solução lá da primeira equação ela é assim. Está implícita nessa equação, a solução da EDO, correto? Então a gente pegou a EDO, verificou que ela é homogênea, fez a mudança de variável clássica da equação homogênea e chega numa outra equação que dá para resolver pelo método de separação das variáveis, tá? Que é o grande ganho disso aí. Bom, aqui eu coloquei no GeoGebra, então, uma maneira, uma análise, né, dessa equação, e para a gente olhar uma certa propriedade das equações homogêneas, né, uma propriedade bem interessante de simetria. Olha só, a equação então que a gente acaba de resolver, ela tem essa função aqui do lado direito, certo? E é uma função homogênea que a gente pode fazer aquela mudança de variável. Bom, mas eu posso, aqui eu fiz o campo de direções dessa função, olha só. Campo de direções, aparece várias setinhas assim, né? Veja que tem uma certa simetria aqui nesse campo de direções. Ó, esse vetor aqui em relação é diametralmente oposto a essa simetria aqui, né, aos quadrantes, ó. Essa seta aqui, ó, ela tem uma simetria com essa daqui. Já essa daqui tem uma certa simetria com essa daqui, tá? E assim por diante. Se você aumentar aqui o número de setas, que eu posso aumentar nesse argumento aqui, coloca 40, né? Então, ainda é possível ver essa simetria aqui. Olha só. Se você olhar aqui, ó, em relação à origem, você vê essa simetria, ó, desse quadrante para esse quadrante aqui, desse quadrante para esse quadrante aqui. Veja bem, ó. Tá? Então é possível enxergar essa simetria, certo? A gente está olhando aqui. Nós também podemos olhar a solução, ó, aquela solução que a gente obteve. Olha só. É aquela solução lá, né? É uma equação implícita, a gente coloca assim, o GeoGebra desenha a solução. Olha só a simetria que tem entre os quadrantes, o segundo e o quarto, primeiro e o terceiro, certo? A gente pode notar essa simetria. Lógico que eu coloquei aqui um controle deslizante para a gente olhar várias soluções, né? Ó. Parece que elas só mudam de tamanho, né? Assim. E a gente pode verificar que essa simetria é conservada em todas as soluções da equação, no campo, nas curvas integrais, vamos dizer assim. Bom, então, é isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar ainda com a facilidade do GeoGebra, porque geralmente as soluções elas são muito difíceis de graficar. A mão livre seria
difícil, não seria impossível, mas seria muito difícil. E o GeoGebra tem essa facilidade, além de desenhar o campo de direções com muita facilidade, que foi mostrado lá no primeiro vídeo, certo? Espero que tenha gostado, e quando o vídeo estiver na plataforma do YouTube, né, que vocês vão assistir na plataforma do YouTube, dê um like, né, para que mais pessoas possam ver o conteúdo. Muito obrigado e até outro dia.